Olá, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise desta semana pela jornada do Tondela, que perdeu na recepção ao Futebol Clube do Porto por 2-0. De seguida passamos ao Campeonato de Portugal. O Castro Daire venceu ao Anadia por 2-1. Passámos de seguida, ainda na Série D, ao Lusitano, que perdeu 2-1 frente ao Espinho. No Mortágua, pela Série E, houve também uma derrota, também por 2-1, frente ao Vitória de Cernache. E fechamos, como é habitual no futsal, o Viseu 2001 venceu a Quinta dos Lombos e está mais perto do play-off de campeão. Joana e Rui, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Obrigada por estarem aqui connosco. Começamos então, como disse, pela Primeira Liga de Futebol, pelo Tondela, que perdeu na recepção ao Futebol Clube do Porto por 2-0, golos de Tony Martínez e Tarami. Rui, nesta análise a esta jornada, aqui mais um jogo em casa para o Tondela, um jogo que começou com o Porto, digamos, mais ao ataque e depois foi difícil para o Tondela dar a reviravolta. Segundo as palavras do Paco Estarano, no rescaldo ao encontro, esta foi uma vitória mais por mérito do Porto do que por demérito do Tondela. O que é que o Rui achou desta jornada? Sim, contrariamente àquilo que eu tinha falado aqui na semana passada, que era esse o seguimento natural do treinador do Porto, Sérgio Conceição, não mexer muito na equipa. O que é facto é que ele, após este jogo de enorme intensidade com o Chelsea, fez descansar peças importantes como Marega, Taremi, o Mbemba, o Sérgio Oliveira. E estes são habituais titulares e ficaram no banco com o Tondela. E com isto, já também o Paco Estarano tinha falado na antevisão que, independentemente dos jogadores que fossem entrar na equipa do Porto, a intensidade ia ser a mesma com que jogou contra o Chelsea. Normalmente isso não acontece, mas o que é facto é que o Futebol Clube do Porto contra o Tondela entrou muito bem. Fez uma primeira parte, não toda a primeira parte, mas ali 30-35 minutos de grande nível, de muita intensidade, com um campo difícil, porque no aquecimento, quem teve a oportunidade de ver no aquecimento, caiu bastante água e encharcou completamente o relvado, e portanto a primeira parte dos minutos iniciais foram muito complicados, porque a bola não rolava com a mesma velocidade que equipas como o Futebol Porto gostam, e até mesmo o Tondela gosta, mas o que é facto é que o Porto beneficiou também disso, porque tem outras valências do jogo, não só o futebol mais apoiado, mais curto e mais apoiado, e também estas bolas longas, estas bolas na profundidade, que acabou por fazer o primeiro golo com o Tony Martínez, com mais um excelente passe do Pep, que surpreende. O Pep surpreende a cada jogo que faz, parece que é um pouco como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. É um dos grandes centrais da atualidade, um dos grandes centrais a nível mundial, e com a idade que tem, continua a demonstrar, até mesmo contra equipas de menor dimensão, que é o caso de Tondela, a capacidade, a qualidade e a competência que tem. E o Porto acaba por fazer uma primeira parte muito intensa, lá está estes primeiros 30-35 minutos, o Tondela ainda antes do intervalo consegue ter ali uma oportunidade na baliza, com um remate ali um pouco à queima-roupa, e o guarda-redes através do João Grosso, se não me falha a memória, e o Marquezine acaba por fazer ali uma defesa um bocado por instinto. Depois o Tondela, no início da segunda parte, acaba por equilibrar um pouco a partida. Portanto, o Porto acaba por naturalmente baixar também um bocadinho o ritmo, mas não baixa aquilo que é a eficácia, aquilo que são os seus níveis de concentração, aquilo que é a sua coesão e a sua organização defensiva. É uma equipa que, quando fecha o seu bloco, é muito compacta, e uma equipa com grandes argumentos tem muita dificuldade a entrar,
e o Tondela, com os argumentos que tem, ainda mais dificuldade, obviamente, também tem a entrar neste bloco defensivo do Tondela. E pronto, o Porto acaba por não fazer uma segunda parte com os níveis de intensidade de uma primeira, mas acaba por controlar o jogo e com toda a naturalidade acabou por chegar ao segundo golo e manter e assegurar a vitória na partida. São 3 pontos, ou seja, a quebrar um ciclo de jogos de invencibilidade em 2021 do Tondela em casa, mas que era, digamos assim, mais ou menos natural. Eu previ antes de o jogo que o Tondela pudesse fazer um grande jogo, porque o Futebol Clube Porto vinha de um jogo de Liga dos Campeões de nível altíssimo de concentração e que normalmente poderia haver uma tendência dos jogadores baixarem estes níveis. O que é facto é que o Sérgio Conceição rodou a sua equipa e esses níveis de concentração e de atitude competitiva mantiveram-se e a equipa fez uma boa partida. O Tondela não esteve mal, mas obviamente que teve pela frente um Futebol Clube Porto muito, muito forte, que dificultou imenso a tarefa do Tondela e acabou por não conseguir pontuar em sua casa e de manter a invencibilidade que tinha, sobretudo em 2021 em casa, e o excelente campeonato estava a fazer em casa. Não mancha nada aquilo que é o campeonato do Tondela, pelo contrário, acho eu, demonstra claramente a qualidade da equipa Tondela este ano, que perante um Futebol Clube Porto fez pela vida, mas obviamente que apanhou pela frente um grande Futebol Clube Porto, sobretudo não em todos os momentos do jogo, mas praticamente em todos os momentos. Está feita a análise aqui à jornada do Tondela frente ao Futebol Clube do Porto. Dar nota aqui só para as pessoas que nos estão a ver que hoje não vamos falar aqui da segunda Liga de Futebol, no caso, no que diz respeito a Viseu, ao Académico de Viseu, isto porque no momento em que estamos a gravar o jogo está a decorrer e não faz sentido estarmos a falar sobre esta jornada neste momento. Passamos por isso ao Campeonato de Portugal. O Castro Daire foi mais feliz, venceu o Anadia, o líder da Série D, por 2-1. Antes de passar aqui a palavra ao nosso comentador, Rui Cordeiro, vamos só ouvir o Vasco Almeida, o treinador do Castro Daire, nas reações pós-jogo. Conseguimos terminar da melhor maneira este campeonato com uma vitória. Em relação ao objetivo de terceira liga, ele começou-se a desenhar mais para o fim do campeonato. Evidentemente sabíamos que tínhamos que fazer o nosso trabalho aqui, mas não dependíamos de nós. O nosso trabalho foi feito. Infelizmente as coisas não se concretizaram, mas isso em nada belisca a prestação do Castro Daire neste campeonato. Rui, um fecho em grande para o Castro Daire desta época, a vencer o líder da Série D do Campeonato de Portugal. Pronto, embora não consigam aqui o acesso ao play-off de subida por apenas 1 ponto, foi aqui morrer um bocadinho na praia, como se costuma dizer, mas ainda assim é um resultado para o Castro Daire e os castrenses e todas as pessoas que apoiam esta equipa ficarem felizes. Sim, sem dúvida. A vencer o líder, diz, e bem, a Ana, mas a vencer o líder 2 vezes no mês. O Castro Daire tinha um jogo em atraso com o Anadia, que há um mês atrás venceu, também por 2-1 fora, ou por 1-2, digamos assim, e agora voltou a vencer em casa por 2-1. Portanto, o Castro Daire, para mim, e naquilo que o seu treinador Vasco acabou por dizer, faz um campeonato muito interessante. O ano passado surpreendeu tudo e todos, porque era a primeira época do Castro Daire neste novo formato de Campeonato de Portugal, e surpreendeu tudo porque acaba por não iniciar tão bem, faz uma fase final e uma reta final de campeonato muito interessante. Este ano também teve obviamente as suas dificuldades, mas acaba por fazer um campeonato também ele muito interessante e aqui por 1 ponto acaba por não conseguir se apurar e ir também à luta pela fase de subida e ir para outros patamares, mas é sem dúvida nenhuma, digamos que aqui credibilizar aquilo que é feito em Castro Daire pelas gentes que dirigem o clube, quer pelo presidente, quer por toda a estrutura. O Castro Daire está muito forte, e portanto isto sem dúvida nenhuma que demonstra que também há qualidade no interior do país,
e que há trabalho também muito bem feito e sem dúvida nenhuma que é mais um ano a juntar, porque não é este ano, é o ano do ano passado também, com todas as dificuldades pelo meio que todas as equipas o têm, mas sem dúvida nenhuma que são 2 boas épocas e este ano quase a conseguir um feito inédito, mas isto em nada belisca a excelente prestação da equipa do Castro Daire e da estrutura do Castro Daire este ano no Campeonato de Portugal. Menos feliz foi o Lusitano de Vilmoinhos, que perdeu frente ao Espinho. O Espinho, que estava a lutar, ainda estava na luta pela manutenção e conseguiu, depois deste resultado de vitória por 2-1 frente ao Lusitano de Vilmoinhos. Embora este resultado não seja a favor do Lusitano, a verdade é que a equipa fez um bom jogo, fez um grande jogo, e posso também aqui realçar o golo de Hélder Rodrigues, que foi muito falado também, o golo que ele apontou, e também fazer aqui uma referência, Rui, se me permite, ao facto da equipa do Lusitano ter feito uma homenagem ao nosso presidente da Câmara, Almeida Henriques, que faleceu há poucos dias. Eu gostava que o Rui fizesse aqui um bocadinho, desse aqui a sua opinião acerca desta homenagem também. O jogo é o que é um jogo final de campeonato, com uma equipa ainda com ambições no campeonato que era a manutenção, no caso do Espinho, o Lusitano com o seu destino já traçado, mas obviamente que também não deu o campeonato por terminado e lutou com as suas armas e com a sua capacidade para tentar honrar aquilo que é a camisola do Lusitano e também aquilo que é a qualidade dos seus jogadores e da sua equipa. Acabou por ser um jogo digamos que disputado, e pronto, o Espinho acaba por levar de vencida a partida e conseguir aquilo que são as suas ambições no Campeonato de Portugal, e o Lusitano, já com o seu destino traçado há mais jornadas, cai por terra, e portanto isto obviamente que é mau para nós do distrito, porque é menos um clube no Campeonato de Portugal, ou são menos 2 clubes, no caso também com o Mortágua. Vai obviamente melhorar aquilo que é o campeonato distrital, mas é uma perda grande, mas acho que o Lusitano tem tudo para voltar a reerguer-se e a chegar a estes patamares que tanto nos habituou. A questão da homenagem, acho que é uma homenagem que faz sentido, porque o Dr. Almeida Henriques tinha raízes também em Vilmoinhos, e foi uma pessoa que esteve também sempre ao lado do clube. E é uma homenagem justa, porque vemos partir alguém que tinha os destinos da cidade nas mãos e, portanto, que também muito terá feito pela cidade nos últimos tempos, e, portanto, o Lusitano, e bem, decidiu homenagear o Dr. Almeida Henriques. Acho que fica sempre bem ao clube este tipo de situações ou seja, da forma como reage a este tipo de acontecimentos, mas o Lusitano não é a primeira vez que o faz. Tem pessoas atentas a este tipo de situações e que mostra através, quer seja da comunicação social, das redes sociais, sempre o seu envolvimento social fora daquilo que é o âmbito do futebol, e portanto isto já não é inédito e não é novo para o Lusitano, e o Lusitano está sempre de parabéns neste tipo de situações. Muito bem. Rui, a fecharmos aqui o Campeonato de Portugal na Série E, o Mortágua teve o mesmo resultado de que o Lusitano, perdeu também por 2-1, também com uma equipa que estava na luta para a manutenção, a Vitória de Cernacho, que no fundo conseguiu assegurar aqui a manutenção no Campeonato de Portugal. Como é que o Rui vê este resultado e esta prestação no jogo do Mortágua? É sem dúvida mais um jogo no sentido de que falávamos também o Lusitano, o Mortágua aqui numa situação diferente, porque já não vencia, ou já não vencia no Campeonato de Portugal há imensas jornadas, quase já desde de janeiro. Portanto há aqui muitas jornadas pelo meio com o Mortágua sem conseguir vencer, e obviamente que o Vitória de Cernacho aqui com a possibilidade ainda de lutar para se manter no Campeonato de Portugal seria um jogo extremamente difícil, sobretudo sendo fora,
para o Mortágua, porque é uma equipa que já não tinha nada a ganhar e o Vitória de Sernás tinha a pressão e o objetivo de se tentar manter, e portanto é um acontecimento normal destas situações, mas aqui um pouco distinto do Lusitano, porque o Mortágua já há muitas jornadas, tanto acho que salvo erro há 8, 9 jornadas que não consegue vencer no Campeonato de Portugal, e portanto os jogadores obviamente e a estrutura, já há um sentimento de derrota muito grande, que penso eu, obviamente que não querendo aqui falar por eles, e obviamente que sem dúvida nenhuma que queriam honrar o clube e a camisola que envergam, mas são algumas derrotas consecutivas, são muitos jogos sem ganhar, é um ambiente já muito pesado à volta que condiciona inicialmente a equipa, os jogadores, a estrutura, e que pronto, e isto às vezes nestas situações o que interessa é que acabe rapidamente, não é? Quer seja o campeonato, quer seja um jogo, o que interessa é que chegue ao fim rapidamente, para depois procurar trabalhar para reerguer o clube na próxima época. Rui, só para fecharmos aqui o Campeonato de Portugal, e porque foi a última jornada do campeonato, o Castro Daire é a única equipa que se mantém, Lusitano e Mortágua desceram. Pergunto ao Rui, até porque já foi treinador, já esteve daquele lado também, o Mortágua e o Lusitano foram as únicas duas equipas, comparativamente com o Castro Daire, que mudaram de treinador mais ou menos a meio da época. Acredita que isso pode ter tido influência neste desfecho? Ou seja, é difícil um treinador pegar numa equipa a meio da época e dar uma reviravolta, é difícil para os jogadores adaptarem-se às técnicas e ao modo de treinar de uma nova equipa técnica, um novo treinador. Acredita que pode ter tido influência esta alteração? Olha, a pergunta é pertinente, mas eu tenho a minha opinião, é a minha, vale o que vale. Acho que tudo tem a ver com o processo e com a preparação e a estratégia que se pretende para cada época. Acho que o futuro do futebol vai passar por, falando aqui um pouco, que se calhar não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, o futebol passa por, quando contrata um treinador, contratar ideias. E quando contrata as ideias do treinador, o treinador tem que fazer parte ativa daquilo que são, digamos que, tudo o que coabita à volta do futebol, quer seja a organização da época desportiva, a preparação da época desportiva, a contratação da equipa, porque se o treinador traz as ideias, tem que trazer alguém que comungue dessas ideias e que ajude a implementar o mais rapidamente possível essas ideias. E, portanto, o que tem que ser feito é uma avaliação, quer por parte do Mortágua, quer por parte do Lusitano, o que é que aconteceu menos bem para que não volte a acontecer no futuro e prepararem-se melhor para o futuro. Isto de quando uma equipa muda uma vez, 2 vezes, 3 vezes de treinador numa época desportiva, não é, digamos assim, uma boa imagem para a estrutura do clube. Quer dizer que muito cá para fora que não há uma organização, ou seja, vive-se o dia-a-dia. Não há estabilidade, se calhar. Não há estabilidade, e essas direções são reativas, não são proativas. Claro. Portanto, reagem em função do que acontece. Ou seja, contrata-se um treinador, como ainda agora aconteceu, por exemplo, no Famalicão, não é? Na Primeira Liga, contrata-se um treinador para 2, 3 ou 4 jornadas e depois as coisas não correm e contrata-se outro treinador. Portanto, acho que isto não faz muito sentido, não faz sentido nenhum. E, portanto, quando se contrata um treinador, contrata-se as ideias, e quando se contratam as ideias, as coisas acontecem. Vejamos agora, fazendo aqui uma análise muito rápida, que é o caso do Vasco. No Castro Daire, o Vasco passou no Castro Daire a primeira época desportiva. O início foi muito difícil. Eu passei por isso no Lusitano. O início foi muito difícil no Campeonato de Portugal. Quando nós vamos para o Campeonato de Portugal, quando saímos do Distrital, a tendência é manter um núcleo duro daquilo que era a equipa do Campeonato Distrital e depois criar uma equipa numa competição completamente diferente, em circunstâncias completamente diferentes, num contexto todo distinto do que o clube estava habituado.
E isto requer tempo de trabalho. Obviamente que nós, treinadores, nós, equipas de futebol, vivemos em constante pressão. Mas isto também é preciso dar tempo para que as coisas resultam. Umas vezes as equipas jogam muito bem, do ponto de vista da qualidade, está lá tudo o que o seu treinador entende e os jogadores conseguem exponenciar tudo o que o treinador pede e tudo aquilo que se treina durante a semana, mas às vezes é uma questão da bola, entrar no poste, ou seja, bater no poste e entrar, ou bater no poste e sair. E é tudo uma questão também às vezes disto, de confiança. E isto para falar outra vez do Vasco, é isto, o Vasco não correu tão bem e o Castro Daire teve a capacidade de manter o Vasco durante 5, 6 jornadas, já não me recordo muito bem, de manter o Vasco e depois manteve porque acreditava nas ideias do seu treinador e os jogadores comungavam das ideias do seu treinador, o que não estava a acontecer eram os resultados esportivos e portanto a partir daí as coisas começaram a acontecer e o Castro Daire, como eu disse há pouco, quando falávamos do Campeonato de Portugal, o Castro Daire acaba de fazer o ano passado uma época, uma parte final da época muito, muito interessante. À imagem do que fez este ano também, à imagem do que eu fiz também no Lusitano, com a equipa que tínhamos e com a estrutura toda que tínhamos. E isto acontece, portanto, às vezes é preciso um bocadinho dar tempo às coisas e o problema é que no futebol o tempo é escasso, é curto e as estruturas, os dirigentes. Hoje em dia fala-se muito do treinador, podíamos estar aqui horas a falar sobre isto, Ana, mas eu também não quero falar muito mais, mas hoje em dia fala-se muito do treinador, desta casa do Ruben Amorim, que tem que ter a qualificação para estar no banco e para treinar. O Ruben Amorim tem anos de treinador, não é? De treinador não, perdão, anos de jogador, tem uma experiência vasta. E portanto há uma exigência que é por causa de um papel diploma, que não tem quase nível e não pode estar no banco. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, e um dirigente que não tem nível absolutamente nenhum está no banco ao lado do treinador, não é? Portanto, quer burocracias. Dizer, existe a formação dos treinadores, existe a formação técnica dos treinadores, que acho muito bem, porque somos dos melhores da Europa, isso significa que damos muito valor àquilo que é a nossa formação, mas também temos que, se calhar, ter formação a nível dos dirigentes e exigir também uma formação para os dirigentes desportivos, para não acontecer isto que acontece semana após semana e criar com isto uma cultura de maior responsabilização no futebol português, que neste momento não existe e que acredito que no futuro seja este o caminho. Se existe esta exigência enquanto treinadores de futebol, tem que existir também enquanto dirigentes do futebol, para não existir depois toda esta nuvem, esta áurea negativa à volta do futebol, quando não se ganha, quando não se perde, depois existe essa situação de um treinador ou de uma equipa numa época desportiva ter 3 treinadores, portanto, e que não faz muito sentido porque às vezes quando um treinador as coisas não entram e não encaixam, não tem muito a ver com o treinador, tem a ver com a direção, que escolheu um perfil de treinador com uma determinada ideia de jogo que não se coaduna com aquilo que é a equipa que a estrutura criou e o campeonato onde está envolvida, só isso. Acho que no fundo é a minha ideia, mas podíamos falar horas sobre isto. Rui, obrigada por esta sua opinião. Vou passar agora a palavra à Joana e vamos fechar no futsal como é habitual, no Viseu 2001, que voltou às vitórias e venceu a Quinta dos Lombos por 4-2 e está mais perto de assegurar o lugar que dá acesso ao play-off de campeão. Joana, feliz com este resultado, acredito eu. Como é que viu aqui este regresso do Viseu 2001 às vitórias? Como eu tinha dito, só podíamos voltar às vitórias, porém eu penso que aqui a mudança foi mesmo as opções, ou seja, havia uma série de jogadores com lesões, com castigos, eliminando essa mancha e voltando para uma parte positiva, foi logo notório a mudança e logo notório as vitórias. Portanto, acho que o grosso da mudança e desta vitória passa por aí, por ter a maioria do plantel disponível com a qualidade que tem vindo a demonstrar, e só o resultado falou com uma boa vitória, bons golos. Os golos resultam se formos analisar bem, os golos resultam de jogadas aparentemente estudadas, porque são bons golos, uma boa exibição na equipa, portanto acho que estão num bom caminho para os jogos que faltam.
E eu ia falar mesmo agora disso, Joana. Faltam agora 2 finais contra o Módicos e a São Joanense. O treinador adjunto Rafael Outeiro já disse que não é por estar com uma má classificação, a São Joanense, que não tem na mesma que estar com atenção e ir com vontade de ganhar, obviamente. Acredita que ainda é possível para o Viseu 2001 conquistar aqui a vitória frente a estas 2 equipas? Eu penso que sim. Matematicamente há uma equipa que é mais fácil que a outra, tendo em conta a tabela classificativa. Porém, e estrategicamente, e mais uma vez repito, matematicamente, se o Viseu conseguir as 2 vitórias, coloca-se numa situação mais favorável para disputar o play-off. Ou seja, penso que é a primeira contra a última, se não estou em erro, e assim sucessivamente, na alinhagem depois dos jogos para o play-off. Portanto, matematicamente interessa mesmo ao Viseu ter mesmo as 2 vitórias, ter mesmo os 6 pontos. É possível, a qualidade deste jogo mostrou mesmo essa mudança, né, deste registro que havia menos bem conseguido da equipa. Eles não podem quebrar mesmo este ritmo, não podem quebrar o foco deste objetivo que têm. Pensar jogo a jogo, mas as vitórias têm que estar mesmo patentes no pensamento deles. Acreditar que ainda é possível até ao final. Joana e Rui, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença aqui no Centro Desportivo. Despeço-me de vocês e despeço-me também de quem nos está a ver lá em casa. O Centro Desportivo regressa na próxima semana. Obrigada.